um fenômeno sobrenatural. Boa noite a todos. Primeiramente, eu peço a vocês para não divulgarem o meu nome, até mesmo para evitar comentários de deboche sobre a minha pessoa. Mesmo com tantos relatos e evidências, ainda existem muitas pessoas céticas. Bom, então vamos para o relato. Eu moro na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, e o relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos. Atualmente eu tenho 35 anos de idade e já adianto que o que eu vi me marcou muito. Eu sou ateia, mas não sou fechada ao desconhecido. Sei que alguns fenômenos podem acontecer com qualquer pessoa, seja ela de alguma religião ou não. Eu digo isso porque há quem afirme que quem precisa dessas coisas é porque não tem fé. Honestamente, na minha opinião, isso não tem nada a ver. Na época do ocorrido, eu estava fazendo faculdade de serviço social há alguns meses. Havia um seminário no fórum da cidade e os professores exigiram que os alunos comparecessem, até porque teria certificado, algo valioso para o curso. Na mesma ocasião, eu havia conhecido um rapaz e marcamos de nos encontrar para conversarmos um pouco antes do seminário, que aconteceria durante a noite. Chegando o dia marcado, fui um pouco mais cedo, já era início da noite, eu não me lembro a hora exata, mas o céu já estava escuro. Eu fiquei um tempo conversando com alguns colegas de classe na recepção do fórum e pouco depois o rapaz chegou. Eu fui até ele e ficamos sentados em frente ao fórum, em um banco de cimento que havia ali. Ficamos conversando por um tempo. Esse banco ficava ao lado de um poste, numa esquina com uma encruzilhada, um pouco afastado do edifício onde aconteceria o seminário. Apesar de haver algumas casas por perto, o local era bem tranquilo e naquela época não haviam estabelecimentos que existem hoje em dia, como por exemplo uma agência bancária, uma empresa de call center ou até mesmo um shopping. Apenas o fórum e mais ao longe a prefeitura e o prédio do INSS. Após algum tempo sentados ali, algo estranho e intrigante aconteceu. Do nada tudo escureceu, parecia que havia faltado energia em toda a região. Na hora eu tomei um susto, pois mal dava para ver o rapaz ao meu lado de tão escuro que havia ficado o ambiente. Em seguida, algo chamou a minha atenção. Eu olhei para cima e vi bem em cima do fórum uma imensa bola de luz que mais parecia fogo. Aquilo foi crescendo e soltando faíscas ao redor. Lembro-me perfeitamente de cada detalhe, apesar de tudo ter acontecido muito rápido. Chegou a um ponto em que, do nada, aquela luz simplesmente desapareceu. Tudo isso em poucos segundos. Eu fiquei sem entender nada. O rapaz e eu nos olhamos sem entender o que poderia ser aquilo. Estranhamente, não sentimos medo. Pelo menos, eu acho que ele também não. O mais estranho disso tudo é que simplesmente ignoramos o fato e voltamos a conversar sobre outras coisas. Como a energia não tinha voltado, algum tempo depois ele me levou para casa. Essa foi a primeira vez que eu vi essa coisa. Mas um tempo depois, não me lembro exatamente quando, em uma ocasião eu vi novamente essa mesma bola de fogo. Era por volta das 7h30 da noite. Eu estava conversando com a minha mãe na calçada de casa. Ela estava sentada e eu estava em pé, encostada no muro ao lado do portão. Foi então que eu olhei para o lado esquerdo, que dava visão para o outro lado da rua, quase em frente à nossa casa, e lá estava aquela bola de fogo. Dava para ver claramente ela flutuando, soltando um rastro de fogo, mas dessa vez
não era tão grande quanto a que eu vi no fórum. Estava bem mais próxima. Confesso que na hora eu fiquei apavorada. A minha mãe também viu e rapidamente se levantou. Entramos correndo para dentro de casa sem olharmos para trás. O tempo passou e anos depois eu vi sem querer algumas reportagens no YouTube sobre esses fenômenos. Entender o que aquilo poderia ser até que me deu um certo medo. Em uma dessas reportagens, que parecia ser verídica, disseram que uma bola de fogo apareceu e queimou um homem, o levando à morte instantaneamente. Em outra, um homem dirigia uma estrada e foi perseguido por uma dessas bolas. Ele chegou a prestar queixa na delegacia, mas, como esperado, a polícia não acreditou. Porém, ele levou os policiais ao local e eles também puderam testemunhar a tal bola de fogo, porém mais de longe. Esses relatos tão parecidos com o que eu vivenciei me deixaram impressionada, pois hoje eu tenho certeza de que isso é sobrenatural e provavelmente bem perigoso. Não sei o mal que essa coisa pode fazer, mas sei que é real. Mesmo sendo ateia, eu não consigo negar que o mundo esconde muitos mistérios. Desde então fiquei muito mais cautelosa, pois eu não ando mais sozinha durante a noite, algo que era comum para mim. Antes eu caminhava até 3 quilômetros da faculdade para casa mesmo depois das 11 horas da noite. Para encerrar, o que eu quero dizer, que ainda moro na mesma casa onde ocorreu a segunda aparição. O mais estranho é que quando pergunto à minha mãe sobre aquela noite, ela não se lembra de nada. Aí fica mais um mistério, porque só eu lembro. Além disso, esse fenômeno aconteceu dentro da cidade, não em lugares afastados como muitos costumam relatar. Isso me faz acreditar que essas coisas podem aparecer em qualquer lugar. Bom, esse é o meu relato. Eu posso garantir que ele é verdadeiro. Seja o que for, essa coisa é real. A maioria das pessoas podem não acreditar, mas mesmo sendo ateia, eu reconheço que o mundo guarda mistérios além de toda a nossa compreensão. Boa noite a todos. Olhos vermelhos na escuridão. Esse relato aconteceu com um rapaz chamado de João. Isso foi no interior do Rio Grande do Sul. A partir de agora, o relato será contado do ponto de vista dele. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado, eu não dei muita importância. Trabalhando como peão em uma grande estância nos arredores de Torres, a gente acaba se acostumando com barulhos estranhos e acontecimentos inexplicáveis. As longas horas sob o sol do Pampa fazem você enxergar coisas que não estão lá. Trabalho nessa estância há alguns anos. É um serviço pesado, mas honesto. A maioria dos dias começa antes do sol nascer. Levanto, tomo um mate amargo, selo meu cavalo e saio para cuidar do rebanho. São cerca de 500 cabeças de gado espalhadas por campos extensos, cercados de capim anone e algumas áreas de mato baixo. O lugar é lindo, porém é bem complicado. É o tipo de terra onde você precisa estar sempre alerta, seja para o tempo mudar ou seja para algum problema com os animais. O primeiro incidente aconteceu no final de abril, quando o frio já começava a dar as caras e o cheiro de lenha queimada pairava no ar. Eu estava perto da cerca leste consertando uma parte que havia se soltado em um vendaval recente. O sol estava quase desaparecendo por detrás das montanhas. Enquanto martelava, eu senti algo estranho, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, esperando ver algum guaxinim ou até mesmo algum cachorro do mato espiando por entre as árvores, mas não havia nada. Era só um mugido distante do gado e o farfalhar do vento nas folhas das figueiras.
Então dei de ombros e voltei ao trabalho. Mas conforme escurecia, aquela sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e eu juro, pois eu tinha visto algo se movendo na grama alta além da cerca. Era algo grande. Eu até chamei pensando que fosse algum dos peões tirando sarro. "Ô, quem tá aí?" Eu gritei tentando soar firme, mas não houve resposta. Só um barulho de passos se aproximando. Foi quando um cheiro me atingiu. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Uma mistura de cachorro molhado, carne podre e um odor metálico como ferro velho. Eu não fiquei para descobrir o que era. Peguei as minhas ferramentas e corri para dentro da caminhonete, dirigindo de volta ao galpão com meu coração batendo forte. Naquela mesma noite, deitado no meu beliche, ouvindo os outros peões roncarem, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava lá fora na escuridão me avaliando. As semanas seguintes se passaram, sem maiores incidentes. O trabalho na estância ficou ainda mais intenso com a chegada do inverno, e aquela noite estranha foi sendo empurrada para o fundo da minha mente. Mas no início de junho as coisas ficaram realmente estranhas novamente. Foi o seu Antônio que notou primeiro. Ele já tinha mais de 40 anos de experiência no campo e sempre dizia que os bichos sentem o que a gente não percebe. Tem algo estranho no ar. Os bichos estão agitados, comentou ele durante o café da manhã, segurando a cuia de chimarrão com um semblante bem sério. Eu não dei muita atenção, mas nos dias seguintes eu percebi que ele estava certo. O gado andava mais inquieto, aglomerado de um jeito estranho. Mesmo com o vento gelado vindo da serra, pareciam estar assustados. E então começaram os ataques. No início era só um aqui, outro ali. Encontrávamos os animais de manhã caídos no chão, com marcas de furos nos pescoços. O patrão, o seu Oliveira, achou que fossem algum gato do mato, porém maior. Organizamos então rondas noturnas com cada peão armado para vigiar o pasto, mas as coisas só pioraram. Teve uma noite, enquanto eu patrulhava com Zé e um outro peão, vimos algo na escuridão. Era grande, maior do que um cachorro, mas com uma forma completamente estranha. Parecia sem pelo, com um focinho longo e pernas traseiras fortes, como as de um canguru. Antes que pudéssemos olhar direito, aquela coisa sumiu no meio da mata tão rápido que parecia até ser um vulto. Os ataques ficaram mais violentos. Os veterinários que vieram examinar os animais estavam completamente confusos e os rumores começaram a se espalhar por entre os peões. Mesmo os mais céticos, como o seu Zé, começaram a demonstrar um certo nervosismo. Então tudo culminou em uma noite sem lua, quando eu estava sozinho perto do galpão. Foi quando algo saltou das sombras, emitindo um som baixo e gutural que arrepiou até a minha alma. Só consegui ver por um instante. Era uma pele acinzentada, e não sei se era esverdeada, acinzentada, com os olhos vermelhos brilhando como brasas, e haviam garras curvas. Foi bem estranho. O meu cavalo empinou e acabou me derrubando no chão. Enquanto eu estava caído, eu senti aquela criatura me circulando. A sua respiração era pesada e ameaçadora. Eu até achei que seria o meu fim, mas tão rápido quanto apareceu, a criatura sumiu misteriosamente. No dia seguinte, pedi demissão. O seu Oliveira acabou vendendo a estância pouco tempo depois. Atualmente, eu moro em Porto Alegre e trabalho em uma outra área, mas ainda me arrepio ao lembrar daqueles olhos vermelhos e do som da respiração pesada no meio da escuridão. Para falar a verdade, eu não sei se o que eu vi era realmente o tal chupacabra ou alguma outra coisa, como por exemplo um alienígena. Bom, para falar a verdade, eu nem sei se alienígena e chupacabra realmente existem, mas
pela descrição que as pessoas sempre falam, bom, poderia até ser, mas isso é algo que eu não sei explicar, para falar a verdade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: naquele pedaço de pampa, entre os campos e as figueiras, havia algo que não pertencia ao nosso mundo. Boa noite. O mistério da casa ao lado. Boa noite. O meu nome é Alexandre. Eu quero compartilhar um fato macabro que eu testemunhei quando ainda era bem jovem. Na época eu tinha 11 anos de idade e foi quando o sobrenatural se revelou para mim. A rua onde eu cresci era bem tranquila. Eu nunca soube de nada anormal ocorrido por lá antes, mas havia uma casa que estava vazia há muito tempo. Nunca morou ninguém lá. Bom, pelo menos que eu me lembrasse, né? Lembro que havia uma grande árvore em frente à casa e bastante matagal ao redor. Por estar meio abandonada, as plantas cresciam descontroladas, formando assim arbustos relativamente altos que quase cobriam a visão da propriedade. Essa casa era vizinha de onde eu morava com os meus pais. Naquela época, eu costumava brincar durante a tarde por toda a rua, inclusive em frente a essa casa macabra, mas sempre eu evitava chegar muito perto e nunca entrávamos no quintal. Quando jogávamos bola e ela caía nesse terreno, sempre pedíamos para um adulto ir buscar. Apesar de não ter muro na frente, o aspecto assustador da casa abandonada nos mantinha longe dela. E tudo mudou depois daquela noite de pavor. Era uma noite comum lá por volta das 8 horas da noite. Depois de brincarmos e bater bola na rua, voltei para casa para tomar um banho e jantar. Até aquele dia eu nunca havia vivenciado nada estranho ou anormal naquela rua, muito menos naquela casa sinistra. Mas tudo veio a mudar naquele instante. Ao virar para entrar no portão da garagem, algo me fez olhar para o lado na direção daquela casa. Ela estava completamente escura e silenciosa. Foi então que eu presenciei algo macabro que até hoje eu não consigo explicar. Na lateral da casa havia um muro baixo cercado por muito mato. Eu creio que tinha um pouco mais de 1,5 metro de altura. Parei por um instante e olhei para aquela parte. Foi quando que, de repente, eu comecei a ver vagarosamente uma mão surgindo por cima do muro. A visão era clara. Eram dedos longos e magros que estavam aparecendo por entre as folhagens secas e galhos. Os meus olhos se arregalaram de susto. As mãos eram estranhas e deformadas. Eu pude ouvir o som das folhas se movendo enquanto aqueles dedos se mexiam. Logo depois, uma outra mão aparecia ao lado da primeira. Seja lá o que fosse, aquela coisa parecia estar abaixada atrás do muro, no meio dos arbustos, apoiando-se para espiar por cima. Eu estava congelado, tomado pelo pavor. Então vi a silhueta de uma cabeça surgindo vagarosamente na escuridão. Embora estivesse escuro, eu consegui perceber que a criatura não tinha cabelo. A sua pele era amarronzada ou esverdeada, eu não sei ao certo, mas o que mais me marcou foram os seus olhos. Eles eram avermelhados, sombrios, monstruosos. Aqueles olhos me deram a certeza de que aquela coisa não era desse mundo. Ficamos nos encarando por alguns instantes, até que, tomado pelo desespero, gritei e em seguida corri para dentro da garagem enquanto eu chamava pela minha mãe. Quando eu olhei novamente para os arbustos, não havia mais nada. A minha mãe apareceu correndo e, assustada com o meu medo, eu chorava e tremia enquanto eu contava o que eu havia visto. Ela chamou meu pai, que veio com uma lanterna. Ele iluminou o muro e os arbustos, mas não encontrou nada. No entanto,
Ele parou por um instante observando o local onde eu havia visto as mãos. Com um semblante sério, disse que algo estava estranho, pois as folhas secas e os galhos estavam amassados e quebrados, como se algo realmente tivesse se apoiado ali. Preocupado, ele nos levou para dentro de casa e saiu para olhar o terreno da casa abandonada. Voltou minutos depois com um olhar sério e disse apenas para eu nunca mais me aproximar daquele muro. Algum tempo depois, o meu pai comprou essa mesma casa e a primeira coisa que ele mandou fazer foi demolir tudo. Ele disse que queria aumentar o nosso terreno e construir uma área de lazer, mas no fundo eu sempre achei que havia um outro motivo. Até hoje eu não sei o que eu vi naquela noite. Algumas pessoas poderiam dizer que era um alienígena, um lobisomem ou alguma outra anomalia. Na verdade, eu não sei o que era. Depois daquele dia, nunca mais passei por algo semelhante. Mas uma coisa é certa: o meu pai sabia de algo e guardou para si. Muitas questões ficaram sem resposta desde aquela visão macabra. Seja o que for que eu vi naquela noite, só pode ser algo do além. Isso eu tenho certeza. Boa noite. O Vigia. Boa noite, o meu nome é Tiago. Eu moro no interior de São Paulo. Eu mudei algumas informações, como nomes e outras coisinhas, mas nada que afete o que realmente aconteceu. Eu quero também preservar minha identidade, pois por muito tempo eu fui chamado de louco. Como eu disse, eu moro no interior do estado de São Paulo. Na época eu trabalhava como vigia de uma empresa bem conhecida aqui no Brasil. O que eu vou contar me tirou da profissão até hoje. Isso foi no ano de 1995. Eu trabalhava fazendo a vigilância de 8 galpões e algumas máquinas da empresa. Era uma área grande e por isso éramos 2 pessoas por turno. Então era eu e o meu colega de profissão chamado Levi. Sempre foi tudo tranquilo. Os nossos turnos eram sempre durante a noite, no formato de 12 por 36. Trabalhávamos uma noite direta e folgávamos um dia. As noites eram calmas. Sempre ficávamos de boa, sem nenhum problema. Fazíamos as rondas e voltávamos para a guarita. Havia um silêncio envolvente que só era quebrado com os latidos dos cachorros. Eles ficavam soltos para ajudar na proteção e pelo menos uma vez na noite eles ficavam agitados. Sempre que isso acontecia, íamos na mesma hora verificar o que era, pois temíamos que pudesse ser alguém querendo roubar algo, mas nunca era nada. Às vezes podia ser apenas alguma caça que eles viram e ficaram agitados, ou deviam ser uma briga entre si. Às vezes um ou outro parecia até machucado. Certo dia, ao chegar em casa pela manhã, depois de uma longa noite de trabalho, eu recebo uma ligação da empresa. Era o meu gerente pedindo para que eu retornasse imediatamente, pois haveria uma reunião de urgência. Logo eu estranhei e cheguei a comentar com a minha esposa dizendo: "Olha, amor, aí tem coisa, pois eu acabei de sair de lá e ninguém não tinha me falado nada. Eu vou ter que ir, é o jeito." Ao chegar lá, estavam todos os vigias, os gerentes e os coordenadores. Fomos chamados porque estavam sumindo coisas do depósito de alimentos e também da cozinha. Cada um foi interrogado por eles, mas não deu em nada, e até falaram que se por acaso continuassem com esses roubos, todos seriam demitidos e seria caso de polícia. Em seguida, nós nos reunimos para conversarmos entre a gente. Éramos apenas os peões da vigilância, mas a mesma resposta foi uma só. Cada um falou a mesma coisa, que não iriam se sujar e perder o seu sustento por causa de uma coisa dessas. Não era ninguém da gente, e eu tinha certeza.
Todos nós levávamos comidas de casa. O pior é que também não vimos nada de estranho, muito menos escutamos alguma coisa. A partir daquele dia, combinamos de redobrar a atenção e aumentar as rondas. Era a única coisa a se fazer. Também falamos que se fosse algum da gente, era para se entregar, pois assim os que não deviam não seriam prejudicados. Os galpões eram para guardar materiais da obra, e um deles funcionava como uma cozinha improvisada. Lá era feita a comida de todos os trabalhadores, e como foi improvisado, todos eram entreabertos. Em vez de fazerem paredes de concreto, foram feitos com pallets, até mesmo para economizar tempo e dinheiro. Afinal, quando a obra acabasse, tudo ali seria desmontado. Com esses espaços, era bem fácil mesmo de alguém enfiar o braço ali e pegar alguma coisa. Foi nos passado que a carne de todo o mês da peãozada havia sido roubada. Eu fiquei me perguntando como aquilo era possível. Quilos de carne serem levados bem debaixo do nosso nariz. E a gente não escutou nada e nem viu nada. Foi tudo muito estranho. A semana estava correndo normalmente, porém quando chegou na sexta-feira, na parte da tarde, no dia 4 de outubro, fomos chamados novamente, e a mesma reclamação veio à tona. Agora, comunicaram a gente que iriam colocar câmeras no local e que já tinham feito até o pedido e que no final do mês chegariam todo o material e os aparelhos, e que até lá quem estivesse fazendo isso poderia se entregar e que não seria exposto. Para eliminar todas as possibilidades, recolheram até os cachorros e os prenderam num canil improvisado. Pois mesmo sendo impossível de um cachorro abrir o freezer, eles queriam tirar todas as dúvidas. Eu fiquei tranquilo, pois eu sabia que não era eu e muito menos o Levi, pois eu nunca o vi sair dali com nada, muito menos com quilos e mais quilos de carne. Eu confesso que eu fiquei ainda mais desconfiado com isso, e para piorar, ainda tiraram os cães. O lugar era calmo, mas eu confesso que sem os cães por perto, eu me senti um pouco desprotegido. Mas vai fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então continuamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu trabalhei naquela mesma sexta-feira e quando foi por volta das 4 horas da manhã, o Levi teve uma crise de rins e foi às pressas para o hospital. Eu terminei o turno fazendo as rondas sozinho, mas graças a Deus não houve nenhum problema. Ao amanhecer, o Levi me ligou dizendo que na verdade ele foi uma crise de coluna e que ficaria de atestado por alguns dias. Ele me avisou para que eu alertasse o pessoal da firma que ele estaria fora, para eles não me deixarem sozinhos trabalhando ali naquele local. Pois, por mais que ele tenha entregado o atestado e feito o aviso devidamente, eles eram muito desatentos com os peões. E como o esperado, lá estava eu no domingo, sem nenhuma companhia, era somente eu e Deus. Segundo eles, decidiram me deixar só naquele domingo, pois estava muito em cima da hora para conseguir achar mais alguma outra pessoa para poder fazer dupla comigo naquele dia. Então, eu fui trabalhar mesmo assim. A verdade é que você só começa a achar estranho lugares quando está sozinho. Eu falo isso porque nessa noite estava um clima de chuva. Não havia caído água, mas o céu estava repleto de nuvens escuras. A lua mal aparecia e ficava um clima escuro, meio sinistro, eu confesso. Quando foi lá por volta das 2 horas da manhã, ao fazer a minha segunda volta ao redor das máquinas, os cachorros começaram a latir. Eu percebi que era toda vez que eu estava do outro lado da obra, coisa de uns 600 metros de distância. O cercado improvisado deles havia sido feito junto com a guarita,
onde nós ficamos à noite. Bom, eu voltei e não era nada. Tinha apenas um mau cheiro de podre no ar. Eu achei até que era o de sempre. Eles viram algum animal naqueles matos que tinham ali por perto e ficaram acuando o bicho. Pelo fedor, eu até imaginei que fosse algum gambá. Mesmo assim, decidi fazer um teste para ver o que realmente fazia os cães ficarem latindo daquele jeito. Na terceira ronda, lá pelas 3:30 da manhã, em vez de ir até o local e bater o ponto, eu dei a volta no primeiro galpão e voltei para a frente. Eu entrei na cabine de um dos tratores que ficava por ali e fiquei lá esperando para ver o que era. Pessoal, nunca tive um susto tão grande. Eu vi claramente uma coisa vindo de dentro da mata. Ela estava correndo, mas era como se fosse agachada. Eu vi muito rápido. Aquilo pareceu ser um grande macaco. Eu fiquei pensando, como aquele bicho estava por ali? Mas quando foi chegando perto da luz e ficou bem embaixo do poste, eu vi aquilo agachado. E não era um macaco, era um lobisomem. Sim, era um bicho horrível. Os cachorros ficaram loucos dentro daquele pequeno espaço. Uns latiam muito, já outros estavam se espremendo contra a parede. Estavam com barulho de choro. Era desesperador. O bicho era muito feio, muito diferente do que os filmes mostram. Cara, o pior de tudo é que ele era real. Ele estava bem ali na minha frente. Foi um baita susto. Eu estava com medo dele me ver ali dentro daquela cabine e vir me atacar. Eu fiquei com uma visão privilegiada, vi tudo bem nítido. A sorte é que o trator estava bem atrás, onde o poste só iluminava o local ali perto da guarita. O bicho ficou farejando como se estivesse procurando algo, mas logo voltou para perto dos cachorros e começou a dar golpes contra eles. Eles faziam alguns sons de choro e de raiva e ficaram latindo o tempo todo. A coisa também fazia uns grunhidos horríveis. Era um dos sons mais feios no qual eu já escutei na vida. Naquele momento, eu fiquei muito aterrorizado. O bicho estava ali, a poucos metros de mim, e era horrível. Era corcunda, haviam orelhas grandes, era uma mistura de traços humanos com um cachorro, porém o seu focinho parecia a de um porco. Mas no geral, a coisa lembrava um cachorro. Era terrível. Passados alguns minutos naquela agonia, aquele ser horrível saiu pela lateral do muro. Nessa hora, eu tomei coragem e corri para a guarita. Nisso pulei logo em cima do telefone e disquei o número da polícia. Eu fui logo falando sem parar e dizendo: "Boa noite, policial. Eu trabalho na empresa tal, meu nome é tal. Eu trabalho aqui à noite e invadiu um cara estranho aqui dentro. Eu acredito até que ele está armado. Venham logo, eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu tenho família." Se eu falasse que era um lobisomem, eles não iriam dar a mínima para mim, pois já demoram para uma ocorrência e com isso iriam achar até que eu estava ficando louco. Ou poderiam até achar mesmo que era um trote, e eu ficaria ali sozinho sem apoio da polícia. Foi quando de repente eu escuto um barulho. Eram aquelas pisadas fortes de novo. Meu Deus do céu, eu não pensei em outra coisa. Era o bicho voltando. Ele era corcunda, mas mesmo assim era enorme. Fazia muito barulho quando se movia, até mesmo pelo peso, e os seus grunhidos eram sem parar. Eu voltei em disparada para a cabine do trator, pois para mim era o local mais protegido, pois a portinha fina da guarita não iria aguentar aquele bicho, e eu tenho certeza disso. Foi aí que o pior aconteceu. A coisa quase me pegou, pois ela ficou rodeando o trator sem parar. Para mim, com certeza, eu iria virar comida daquela coisa. Mas depois de tanto sufoco,
A polícia apareceu, graças a Deus e aos policiais, porque se não fossem por eles, eu não sei o que teria acontecido comigo. O lobisomem tentou investir contra eles, mas foi recebido com uma chuva de balas. Mas parece que elas não faziam efeito, pois ao ser acertado, o bicho dava apenas um grunhido mais alto e continuava vindo para cima dos PMs. Foi uma situação que teve momentos em que parecia que o bicho ia levar a melhor. Era algo muito horrível. Ele tinha uma força descomunal. Ele ficava o tempo todo indo para o lado e para o outro para não ser atingido pelas balas. Eu não conto as vezes que, mesmo armados, os policiais correram para manter uma certa distância, pois o bicho ia para cima. Eu não conseguia fazer nada naquele momento, pois eu estava travado pelo medo ao ver aquela terrível briga entre os policiais e eles. Afinal, eles que tinham treinamento e estavam armados não estavam conseguindo fazer nada. Imagina eu, um simples mortal desarmado, que a única coisa que eu tinha ali até o talo era o meu medo, que estava me fazendo até desmaiar praticamente. O dia foi amanhecendo e logo o bicho deu no pé. Fugiu antes que pudessem o pegar, ou melhor, antes que a forma dele voltasse ao normal, acredito eu. Esse negócio mudou tudo, é sério. Eu saí do emprego de vigia e até hoje eu fico pensando nisso. Eu sei que parece coisa de filme, mas eu juro, foi real. Aquele lobisomem, aquela noite, não dá para esquecer. A polícia fez buscas pela área, mas o lobisomem não foi encontrado. A empresa foi fechada por alguns dias para investigação, mas nada conclusivo foi descoberto. Aquela noite mudou muito a minha vida. Os 2 policiais foram afastados da função, pois eles afirmaram a minha história e foi dado como surto coletivo. Quiseram até jogar nas nossas costas o roubo das carnes, mas não conseguiram. Por anos fomos chamados de loucos. Desde então, eu não consegui mais trabalhar de vigia, pois o medo e aquele choque entraram na minha vida e me assombram até hoje. Eu fico imaginando se aquela criatura ainda está solta, esperando na escuridão. Essa história serve para alertar os outros sobre o que pode existir lá fora, pois coisas inexplicáveis que desafiam a lógica assombram a nossa realidade. Mas uma coisa é certa: naquela noite eu vi algo que eu nunca esquecerei.